mental dela é saudável, falei de algumas coisas bem do mais recente, ela não lembra, está cuidando dela, e o pai está fazendo um trabalho pesado, e buscar um tipo de agressivo, e começar a fazer o tratamento, por ele, a saúde. Mas esses filmes, na mesma situação, claro, em casa, a gente tem que procurar uma família. Então, nós estamos bem na luta, mas nós temos feito bastante coisa nas vidas, e nós precisamos Eliseu, Está picotando. Você está no celular ou você está no computador? Eu estou no celular. Você pode desligar seus dados móveis, então? Na realidade, eles estão desligados. Eu não sei se eu consigo colocar o modo avião para não receber. Está picotando. Não, mas a questão não é de modo avião, não. Ele não. Tenta falar alguma coisa aí com a sua câmera desligada, porque de repente. Espera aí. Aqui deu uma picotada. Aí, no caso, eu desliguei a câmera, né? Isso. Você Isso. Eu tô ouvindo. Tá, às vezes está dando uma picotada. Tá. Então, vamos fazer assim. Vamos ficar com a sua câmera desligada, que com a câmera desligada a gente está conseguindo ouvir melhor. Aham. Então, eu desliguei. No caso, eu desliguei. Está melhor agora? Está melhor. A gente só não vai te ver. Quando você terminar o estudo, aí você abre a câmera e a gente te vê. Tá bom? Porque senão a gente não vai conseguir ouvir. Então tá. Se ficou melhor assim, não tem problema, né? O pessoal alguns já me conhece e a gente vai seguindo aqui, ok? Isso. Tá ótimo assim. O som tá ótimo. Qualquer coisa, eu te interrompo, tá bom? Inclusive com relação ao horário, tá? Me ajuda aí, né? Com relação ao horário. Tudo bem. Pode ir até às 9. O tema sugerido é família que influencia na sociedade. É um tema bastante importante, é um tema que a gente precisa estar revendo esses valores a cada dia, porque conforme a gente tem visto, a gente tem falado, de uma certa forma, a família tem perdido o que eu chamo de orientação de bússola. E essa perda de orientação de bússola tem levado vários exageros, várias situações bem conflitantes mesmo. Agora mesmo, vindo para cá, nós estávamos conversando no carro, eu, a Esté e o nosso filho mais velho, o Gabriel, falando acerca da educação familiar, lembrando que a gente foi criado no Rio, onde hoje é o Complexo do Alemão, e uma família grande, quem conhece a nossa família sabe do que eu estou dizendo, e pela misericórdia de Deus, nós não tivemos nenhum dos filhos, do pai e da mãe, das filhas também, envolvido com coisas erradas, no tráfico, nunca tivemos passagem pela polícia. Quando a gente vê o que aconteceu no Jacarezinho esses dias, lugar onde a gente também andou, indo lá na casa de oração do Jacarezinho, a gente fica assim, bem abismado, né, com o que está acontecendo. E o secretário de Educação aqui do Espírito Santo, aqui também não tá muito fácil, a violência também tem sido assustadora aqui, em Vitória, no Espírito Santo. E o secretário de Justiça aqui, ele fala que tem 3 falhas bem graves na família, né? Que influencia muito na questão da violência que o mundo que nós estamos vivendo. Que, primeiro, é a educação familiar, que tem se perdido cada dia, né? Essa presença do pai e da mãe com a educação familiar. E, segundo, é a questão religiosa. Tem se perdido também, cada dia, essa ação
da religião, da igreja, daquilo que a gente acredita que é o Senhor Jesus. Tem se perdido isso, né? E a questão da educação secular, da escola mesmo, né? As crianças estão cada vez mais tendo dificuldade, ainda mais na situação que nós estamos enfrentando de pandemia, tecnologia, nem todo mundo consegue estar conectado, então as crianças estão mais em casa, algumas na rua, literalmente. Então, esses três fatores têm levado ao crescimento da violência no geral, e a gente sabe que isso é uma realidade. Então, falar sobre família, a família que influencia na sociedade, nós precisamos, de fato, avaliarmos a nossa família, os valores da nossa família, onde ela está alicerçada, e ver o que precisa mudar, né? Então, hoje o tema as famílias cristãs, o sábado e o domingo. E o texto sugerido é o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 8 a 11. E eu queria ler com você lá em Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 8 até o versículo 11, que diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro ou o estrangeiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É muito importante eu levantar aqui uma questão que falar sobre esse tema, sobre o sábado e o domingo, à luz desse texto, nós não queremos aqui banalizar a questão da lei, né? Porque hoje nós vivemos no tempo da graça, nós vamos chegar lá, né, dentro do nosso assunto. Então, se falar sobre a lei, parece assim um retrocesso, a gente voltar a uma coisa que não tem mais serventia. Como é que é isso aqui, daí eu vou colocar? Sentou no sofá com essa como é que é isso aqui? O que é isso? No Instagram? É isso aí. Alguém está falando comigo. Ok? Está dando para ouvir o vídeo? Está dando? Beleza? Eu estou tentando desligar o áudio. Alguém está com o áudio ligado, por favor. Lá na casa da dona Thaís. Eu já desliguei o áudio já. Ok, está dando para me ouvir aí direitinho? Beleza? Então, vamos lá. Então, eu não queria tratar desse assunto olhando esse texto como se um texto sem importância. Nós vamos ver que ele tem uma importância muito grande, mas nós vamos ver também o que eu chamo de virada de chave. Nós vamos ver o outro lado da moeda, onde entra a graça por meio do Senhor Jesus. Mas esse texto ele é muito relevante, né? Primeiro, nós precisamos fazer uma pergunta: o que é um mandamento? O que é um mandamento? Mandamento é uma ordem. No caso do texto, foi dado por Deus. Foi Deus que deu o texto. O texto não foi achado em qualquer lugar. Foi Deus que deu o texto e ele deu para o seu povo, a fim de que o seu povo obedecesse. E ao obedecer, o seu povo estaria cumprindo a ordem e também estaria sendo beneficiado no cumprimento dessa ordem. E aí nós vamos ver que ele vai ressaltar no versículo 8 a necessidade de lembrar do dia de sábado. Não somente lembrar do dia do sábado, mas no versículo seguinte, ele vai dizer, né, que em 6 dias eles iriam trabalhar. Os 6 dias seriam trabalhados. Mas o sábado, que seria santificado, seria separado, esse seria para o descanso, né? E é interessante que ele ressalta no versículo 10 que tipo de descanso eles teriam, um descanso total. Não farás nenhum trabalho, todos da tua casa terão folga, os estrangeiros, as mulheres, inclusive os animais. Automaticamente, até a terra teria um descanso de trabalho. Para quem viveu no interior, foi nascido no interior que eu digo na roça mesmo, né? Teve aquela vida da roça. Eu tive a oportunidade de morar
próximo de Muriaé, onde a minha sogra mora, ali em Tombos, trabalhar por quase 10 anos no campo missionário ali em Tombos, é o interior. Então, a gente pôde ver um pouquinho da vida do interior, como que é diferente. E quem tem os animais lá na roça, principalmente a vaca, né, e que tira o leite da vaca, eles não têm dia de folga. Todos os dias de manhã eles tiram leite, todos os dias de manhã eles têm que tratar dos animais, todos os dias de manhã eles têm que fazer a tarefa do campo. Pode estar chovendo, às vezes a chuva até atrapalha, mas eles têm essa obrigação. E lá tem um irmão que ele está ajudando no trabalho lá em Tombos até hoje, que é o irmão Wander. Eu falei com ele essa semana, e o irmão Wander, ele não podia frequentar a escola dominical porque ele tinha que tirar leite, porque ele tinha que entregar o leite, porque eles sobreviviam daquilo. Então, de uma certa forma, me causou até um incômodo na época, porque eu não estava acostumado, mas aí eu comecei a me ambientar, comecei a ver que aquilo fazia parte da cultura, de forma que ele trabalhava, os animais tinham que trabalhar, porque ele tinha que tirar os animais para fora do local, limpar o local, preparar, tirar o leite, depois voltar com os animais para o outro local. Então, era um trabalho, e era todo dia. E é interessante a gente observar aqui que quando Deus ele dá essa ordem, esse mandamento, eu acredito e vejo aqui, né, um princípio muito importante, porque provavelmente a sociedade da época tinha chegado ao extremo de trabalhar demasiadamente, ao ponto de sacrificar o próprio corpo, ao ponto de sacrificar os animais, né? Então, Deus, por meio da sua sabedoria, da sua forma genial de lidar, ele dá essa ordem para que o povo pudesse ser beneficiado. Então, quando eu estudo esse texto, quando eu olho para esse texto, eu não olho para esse texto com desprezo, né? Debatendo sobre a lei, dizendo a lei não presta, a lei não serve para nada, porque a gente está vivendo no tempo da graça, a gente tem que deixar isso de lado. Não, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que os benefícios disso tudo, né? E além desse ponto que eu ressaltei, Deus dá a ordem, manda que o povo deveria guardar, deveria santificar o sábado para o Senhor, para cultuar o Senhor, para buscar o Senhor. Esse tempo de descanso seria um tempo de reflexão, seria um tempo de adoração, seria um tempo de buscar os valores da família, onde estava se perdendo. Eu lembro que o pai, ele tinha e tem o costume, agora mais ele e minha mãe, né, apesar de morarmos no mesmo prédio, no mesmo lugar, eu vejo isso todos os dias, quando eu encontro com ele de manhã, subo para poder ajudá-los, né, o pai fazendo a devocional. Eu lembro no Rio de Janeiro que ele chamava os filhos todos os dias para fazer a devocional, usando a revista que ainda é utilizada lá da Rua São Carlos, né, a revista Escola Dominical, e ele seguia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e todos os dias. E a gente, quando criança, a gente quer brincar, a gente quer ocupar o tempo com outras coisas, e aquilo irritava a gente. Mas olha o benefício que isso trouxe para nós hoje, para a minha formação moral, espiritual, como homem, como cristão. E olha a influência que isso teve na vida dos nossos filhos, né? Então, a gente vê um valor muito grande. Era um momento que ele trazia à nossa memória quem era Deus, o que Deus havia feito, o que Deus havia prometido, o que Deus queria de nós, qual era a importância de Deus para o seu povo, o que representava Deus para o seu povo. Era um momento que ele corrigia a gente também, era um momento que era uma disciplina verbal, era uma disciplina com a palavra de Deus aberta. Então, quando eu olho para esse texto de Êxodo 20, falando sobre o decálogo, né, os 10 mandamentos, a gente vê aqui um princípio muito importante para a família, naquela época e hoje também, né? O versículo 10, ele alinha todos dentro do mandamento do Senhor, de forma que todos seriam beneficiados com a obediência estabelecida, descanso, né, para todos, inclusive para os animais. Olha como que Deus, ele é um Deus que ele olha as coisas de uma forma bem ampla, né, bem mais aberta do que nós. Então, Deus já estava cuidando daquilo que o homem, mais na frente, a gente vai ver que deixa de cuidar da família, deixa de cuidar de si, deixa de cuidar dos outros
que vai falar dos estrangeiros, né, dos forasteiros, aqueles que estavam dentro da casa, seria responsável, o homem da casa, o sacerdote espiritual, né, ele seria responsável até mesmo para ensinar, para mostrar esses valores, dizendo assim, olha, nós temos um Deus que nos pediu para nós santificarmos o sábado é do Senhor, o sábado é para descanso, o sábado é para nós buscarmos a Deus, o sábado é para nós ouvirmos a Deus, o sábado é para nós falarmos de Deus. Esse é o momento, né? Nós vamos trabalhar em 6 dias, nós vamos fazer todas as coisas, as tarefas, mas esse dia é um dia que nós não vamos fazer nada, é descanso, né, emocional, físico, mental e espiritual para nós buscarmos a Deus. E a gente sabe do valor que isso traz para nós. A gente sabe que o parar, né, o ficar quieto, ajuda muito. A gente traz à nossa memória muita coisa que a gente precisa lançar mão e corrigir, né? O dia a dia, a correria do dia a dia, faz a gente perder muitas coisas, muitos valores. Então, quando a gente para aqui no nosso ambiente, aqui no local onde a minha esposa trabalha, a gente tem um local aqui que tem uma cadeira, que ela é chamada cadeira do papai, onde tem uma esteira que faz massagem no corpo. Todo mundo gosta dessa cadeira. Todos que chegam aqui, desde a criança até o adulto que chega aqui, gosta de sentar nessa cadeira, porque é o momento que recebe uma massagem e é o momento que para, fecha os olhos, estica as pernas e pensa, começa a refletir. Olha que coisa boa, é o momento do descanso. E quanta coisa traz a memória desses que sentam nessa cadeira e fazem essa higiene mental. Então, é o momento do descanso. E todas as pessoas que sentam na cadeira não saem dali irritadas. Todas as pessoas que deitam nessa poltrona, recebem a massagem, que é uma esteira que a gente liga e faz a massagem nas costas, né? E todos que, ao sair, ao findar o tempo da cadeira ali, da cadeira ficar ligada, saem dali dizendo assim, que cadeira maravilhosa. Mas por quê? Não é simplesmente a poltrona, é o tempo de descanso, é o tempo de relaxar. Nós precisamos disso. Então, eu vejo esse texto como um texto muito bom. Hoje nós estamos desenfreados, nós estamos correndo de um lado por outro, a fim de solucionar os problemas, inclusive esse momento que nós estamos vivendo, é um momento que mesmo as pessoas em casa, mas elas estão aflitas, elas estão angustiadas, elas estão reclamando, elas estão assustadas, elas estão desesperadas, precisa desse tempo, desse descanso, né? Então, eu paro e reflito nesse ponto, não como um ponto ruim, negativo, mas positivo, né? Será que a sociedade da época não estava desalinhada, desajustada, extrapolando, né, no cuidado com o tempo, num tempo de qualidade para adorar, para buscar a Deus, né? Não estariam se perdendo, né? Então, santificando aquele dia, santificando aquele momento, era um momento que eles poderiam ouvir a voz de Deus. E, ao contrário disso, nós vemos que, no decorrer do tempo, esse povo ele se perde. Por quê? Porque ele perde esse princípio também estabelecido por Deus, né? O mandamento de Deus tem a sua importância para o seu povo. Só que agora nós temos o que eu chamo de virada de chave, né? Não na obediência, e sim na forma de contentamento, né? E na forma e na condição dos ensinos recebidos. Aí agora eu queria chamar a atenção de vocês para um segundo ponto, que é a transição, né? No primeiro ponto, a minha pergunta é: o que é o mandamento? E a gente viu que o mandamento é uma ordem estabelecida nesse ponto aqui no texto, estabelecida por Deus. Agora, nesse segundo aspecto, nesse segundo ponto, eu queria pensar sobre essa virada de chave, que eu chamo de transição, passagem, né? Em Jesus, nós vemos isso com o texto de Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 23. Eu queria convidar você a olhar esse texto comigo, de Marcos, no capítulo 2, Marcos, capítulo 2, depois de Mateus, no versículo, a partir do versículo 23, que diz assim: ora, aconteceu atravessar Jesus um dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas,
advertiu-nos os fariseus: vê, por que fazes o que não é lícito aos sábados? Mas ele, no caso de Jesus, lhe respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da preposição da presença, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Olha a virada de chave aqui. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Parece que lá em Êxodo, a gente percebe que quando Deus diz que eles deveriam santificar o sábado, né? O sábado aqui é para o homem, para o trabalhador, para o estrangeiro, para os animais descansarem, né? O entendimento que nós temos aqui, que eu acredito, olhando esse texto, que eu consigo enxergar nesse texto, é que olhando o texto de Êxodo, nós vemos Deus estabelecendo para o homem. Agora aqui, nós vemos uma virada de chave. Por que uma virada de chave? Porque há uma necessidade aqui, há uma situação, há um contexto aqui que nós precisamos respeitar nesse texto, e a gente vai ver um pouquinho acerca disso, né? Esse texto foi para um outro povo, numa outra época, num outro contexto, vivendo uma outra realidade. Isso é muito importante quando a gente lê, quando a gente estuda a palavra de Deus, né? Este foi o grande embate ou a virada de chave que Jesus teve com os fariseus. Também uma releitura do Êxodo 20. Jesus aqui, quando ele cita Êxodo 20, para mim aqui Jesus está fazendo uma releitura, porque essa releitura que ele faz é dizendo assim: olha, vocês fariseus estão querendo usar o sábado, né, para impedir que a obra do Senhor seja feita. E a obra do Senhor é feita de que forma? A obra do Senhor é feita quando nós estendemos a mão aos outros, quando nós atendemos a necessidade dos outros, quando nós suprimos a necessidade dos órfãos e das viúvas. A obra do Senhor é feita quando nós evangelizamos, né? Quando nós atendemos às necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas. E isso está condicionado nós usarmos até o sábado. Então, nós vemos essa virada de chave aqui, muito interessante, porque o que Jesus está fazendo aqui, ele está lidando agora com um povo que ele está ensinando a palavra de Deus de uma forma diferente do que eles ouviam dos escribas, dos fariseus, porque o que eles ouviam dos escribas, dos fariseus, dos religiosos da época, é que eles deveriam cumprir todas as ordenanças que Deus havia estabelecido para o seu povo. E Jesus vem e diz assim: olha, nós cumprimos as ordenanças estabelecidas por Deus para o seu povo quando nós praticamos. Então, nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos Jesus ele praticando uma coisa muito importante. Ele está ensinando, os seus discípulos estão passando por uma plantação de milhos, e ao ver, eles não... É interessante que na cultura judaica, as espigas que deveriam ser e que podiam ser colhidas pelos trabalhadores e pelos estrangeiros eram aquelas que caíam. Provavelmente o que eles estavam colhendo aqui eram as que haviam caído, que ficariam perdidas, ficariam lá, né, talvez sem valor para o dono da plantação. Então, e outra coisa, diz o texto que eles estavam com fome, eles não estavam colhendo as espigas para vender, para angariar recursos para eles. Eles estavam com fome, era para se alimentar. Então, da mesma forma como Jesus lança para os fariseus o que Davi fez lá no templo. De uma certa forma, Davi, ele estava desonrando, quando a gente olha o texto fora do contexto, ele estava desonrando, desobedecendo, criando uma situação muito difícil. Mas Jesus vai ensinar dizendo assim, eles estavam fazendo isso porque havia uma necessidade. A necessidade era de
né, o que a gente chama de matar a fome, de saciar a fome, né, de dar uma calma ao estômago. Então, nós vemos uma virada de chave aqui, porque Jesus vai dizer que ele não só quer que a obra dele seja feita, independente de dia, de tempo, de hora e de lugar, né? Ele está dizendo assim, olha, eu sou o Senhor do sábado. Jesus está dizendo assim, que ele é superior ao sábado. O sábado existe, ele precisa ser utilizado da forma certa, e nós aprendemos que nós fazemos isto quando nós atendemos às necessidades das pessoas, inclusive no sábado, ou no domingo, ou na segunda, ou na terça, em qualquer dia, conforme nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Então, eu chamo isso de virada de chave, essa transição, essa passagem, e ela é estabelecida pelo Senhor Jesus. Eu queria chamar a atenção de vocês para um outro texto, que para mim, um texto muito importante. Você vai voltar um pouquinho, que é lá no capítulo 5 de Mateus. No capítulo 5 de Mateus, até o capítulo 7, nós não vamos ler tudo, vocês conhecem também, mas esse texto aqui, esses capítulos aqui, a gente chama de Sermão do Monte, quando Jesus ele começa a dar uma série de ensinos para o seu povo, para os seus discípulos, e os fariseus eles estão ali, os religiosos eles estão ali ouvindo, e para quem já leu, para quem conhece, depois você quiser refrescar a memória, ler o texto, você vai ver que Jesus ele dá um ensinamento muito interessante. Inclusive, ele vai falando da lei, né, ou das leis ali em Êxodo, e ele vai fazendo uma releitura, ele vai dando um significado, de uma certa forma, até mais forte do que o que é dado no texto lá no Antigo Testamento. Então, eu queria pensar nessa transição, nessa virada de chave com Jesus, a transição em Jesus, que também é vista em Mateus no capítulo 5 até o capítulo 7, nós vemos uma obediência em forma de aceitação ao senhorio de Jesus e à sua palavra. Aqui ele fala dos mandamentos, fazendo uma releitura, isto é, dando um sentido muito mais amplo, muito mais relevante, né, para a nossa compreensão, né? Nós vemos que na lei é uma ordem, né, para se fazer. E é interessante que quando a gente olha lá no capítulo 20, que a gente começa a ler o capítulo 20, nós vamos ver que a lei começa com não, né? Não adulterarás, não adorarás outros deuses, não farás para ti imagem de semelhança, de escultura, semelhança de deuses. Nós vamos sempre ouvir não, 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 né? Já esse texto aqui, a partir do capítulo 5 de Mateus até lá no capítulo 7, quando ele encerra o Sermão do Monte, nós vamos ver Jesus fazendo uma releitura, já não mais a palavra não. Ele começa dizendo bem-aventurado, feliz, feliz e bem-aventurado, tem o mesmo sentido, o mesmo significado, é aquele que obedece, é aquele que cumpre os mandamentos do Senhor. Olha só, se lá em Êxodo começa não farás, não farás, não farás, ele está dizendo assim, olha, felizes são aqueles que obedecem, porque aqueles que obedecem agora vão ter que fazer. E aí nós vamos ver Jesus ensinando nesse capítulo, nesses capítulos aqui, do capítulo 5 até o final do capítulo 11, nós vamos ver Jesus ensinando várias coisas, ensinando a saber dar, né, a contribuição, como se contribui, como se dá esmola. Nós vamos ver Jesus chamando a atenção, né, acerca do cuidado que a gente tem que ter com o outro, de dividir aquilo que a gente tem. Nós vamos ver Jesus chamando a atenção sobre o adultério, nós vamos ver Jesus chamando a atenção sobre juramento, nós vamos ver Jesus falando sobre a vingança, nós vamos ver Jesus tratando desse assunto do homicídio, nós vamos ver ele, por exemplo, quando ele fala do homicídio, né, lá está dizendo assim, olha, não matarás, Jesus está dizendo assim, olha, qualquer que chamar o seu irmão de tolo, né, já tem cometido um homicídio. Olha só como que é forte. Se lá o homicídio era a prática de tirar a vida, aqui Jesus está dizendo que é para tomar cuidado, que a gente tira a vida do outro, né,
quando a gente agride o outro com palavras. E aí, irmão, né, nós estamos em família cristã, eu queria pensar aqui, bem rapidamente com vocês, quantas reuniões administrativas que deveriam ser reuniões para se tratar da obra do Senhor com respeito, com responsabilidade, quantas administrativas, né, as pessoas saíram, nós saímos agredidos. Quantas pessoas se revoltaram, quantas pessoas hoje já não estão mais reunindo, não querem mais saber das coisas de Deus. Por quê? Porque ao invés de ver uma igreja reunida para tratar das coisas de Deus e não nossa, das coisas do Pai, com responsabilidade, e além da responsabilidade com amor, tratando como se fosse, né, um empreendimento seu, que você tem um domínio, que você tem um controle, aqui quem manda sou eu, tem que ser dessa forma, aqui tem que usar isso, ou não tem que usar aquilo, tem que ser dessa forma, tem que ser daquela forma. Eu me lembro de uma experiência que eu passei lá em Tombos, e que eu aprendi uma lição que eu trago comigo até hoje com a irmã Rosana. A Regina sabe de quem eu estou dizendo, de quem eu estou falando. Algumas pessoas conhecem a Rosana, né? Ela que convidou a gente para ir lá para Tombos, nos recebeu e nos ajudou. Eu aprendi muito com ela, irmã. Eu aprendi uma lição com uma mulher. A lição de ser manso, de ser calmo, de não fechar a porta, né? Nós tínhamos uma adolescente que ela pediu batismo, ela se batizou, e aconteceu uma situação lá que ela ficou com tanta vergonha do que havia acontecido com a família, com ela, né, que ela foi se afastando da igreja, foi se afastando, e ela se afastou, não ia mais. E a gente tem por costume, eu fui ensinado dessa forma, eu acredito que muitos aqui vão se identificar com isso, que quem se afasta da igreja deve ser visitado, deve ser orientado, e se não quiser voltar, que seja tirado do hall de membro, que seja excluído, porque a gente não sabe o que ele está fazendo mesmo, não sabe como é que está a vida, o testemunho, né? E eu fui ensinado dessa forma e fui agir assim, né? E quando eu conversei com essa irmã, o que eu estava pensando em fazer, ela falou bem assim, não, irmão Eliseu, não faz isso não, né? Você vai fechar a porta. Ela mesma se disciplinou, ela mesma já entregou o cargo que ela tinha de ajudar com as crianças, ela mesma, né, tem se afastado. Então, o que a gente tem que fazer é orar por ela e deixar a porta aberta. Quem sabe a hora que ela se arrepender, ela não volta. E se você chega lá e diz assim, olha, agora a gente riscou o seu nome do hall de membro, você não faz parte mais, quer dizer, aquela ferida que ela mesma já tinha causado nela, né, nós faríamos jogar o sal na ferida aberta, que dá um prazer tremendo, não dá? Quando a ferida é aberta, você põe sal na ferida, o que acontece? Né? Dá um prazer tremendo. Não, gente, ao contrário, a pessoa até chora de tanta dor, de tanta agonia, porque aquela ferida que poderia estar cicatrizando, ela se abre de novo e a pessoa fica mais machucada. Eu aprendi isso com a irmã Rosana. Então, quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo Jesus ensinando, de uma certa forma, Jesus está dando ordem, Jesus está dando um mandamento, mas esse mandamento agora não é não. Esse mandamento é vocês devem cumprir, mas como felizes, né? Como bem-aventurados. Então, a gente vê esse ponto aqui nessa chave, nessa virada de chave, nessa transição, né? A transição em Jesus, a virada de chave, não foi um apagão da lei, porque no capítulo 5, no versículo 17 a 20, Jesus diz que ele veio cumprir todas as ordenanças da lei, e ele cumpriu, né? Ele foi o sacrifício, ele foi aquele Cordeiro de Deus, né, que padeceu, que pagou o preço, né? Então, Jesus, com sua virada de chave, vai mostrar que cada parte das Escrituras tem sua total importância dentro de um contexto, que o momento vivido é relevante para a sua aplicação. A transição em Jesus, ou a virada de chave em Jesus, mostra o valor de fazer o bem. Lá no capítulo 12 de Mateus, vai um pouquinho mais adiante aí, Mateus capítulo 12, a gente já está encerrando, né? Mateus capítulo 12, ele vai dizer, no versículo, deixa eu me achar aqui nas minhas anotações aqui, Mateus 12, 1, ele vai dizer assim, por aquele tempo, em dia de sábado, que é a mesma referência lá de Marcos, né? Passou Jesus pela seara, né? Ora, estando seus discípulos com fome. Então, lá em Marcos, não dá essa conotação logo no início. Quando você vem para Mateus, Jesus vai dizer que os discípulos estão com fome. E aí, quando eles
recebe uma meia repreensão dos fariseus, né? Jesus vai e adverte os fariseus, ele vai dizer assim, lá no versículo 7, né? Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero, e não holocausto, não sacrifício, não terias condenado inocentes. Olha que coisa interessante aqui, né? Jesus, ele está dizendo que a misericórdia, ela é maior, ela é mais relevante para o necessitado do que o sacrifício, né? O que adianta, né, eu olhar para uma pessoa que, conforme nós vamos ver Tiago dizendo isso lá na sua carta, o que adianta olhar para uma pessoa que está com fome, que está com frio, né, e despedir dizendo assim, olha, vai embora, Deus te abençoe, se não dá um copo de água fresca para essa pessoa, se não der um cobertor para essa pessoa. Então, o dar o cobertor, o dar um copo de água, o dar um prato de comida, o dar uma assistência, o ajudar, estender a mão, né, é muito mais relevante do que palavras, do que simplesmente liturgias. Então, é muito importante a gente observar. E, por último, irmãos, a gente vê o valor do culto, né, que deve ser maior que o lugar, que o dia. Enquanto lá em Êxodo a gente vê que se é estabelecido o sábado, eu queria pensar com vocês no capítulo 4 do Evangelho de João, no versículo 24, quando diz lá sobre a mulher samaritana, que diz que o Pai procura adoradores que adora em espírito e em verdade. Eu penso nessa palavra verdade como um professor que eu tive, um biblista, que ele dizia que ele gostava de usar nessa palavra verdade fidelidade, né? Por quê? Porque Deus, ele olha o nosso coração e vê a nossa fidelidade também. Além da verdade que carregamos, mas que tipo de fidelidade nós temos dado ao Senhor para nós prestarmos um culto que realmente seja relevante, independente do lugar, do dia, da hora. Lá no capítulo 4, versículo 24, e toda a narrativa desse texto, você vai ver que essa mulher, ela tem esse encontro com Jesus, ela sai, ela anuncia esse Jesus para as outras pessoas, para os seus amigos, de forma que, através da sua voz, através da sua experiência, outros são contagiados, conforme a irmã orou no início, dizendo que nós precisamos ser sal e luz. Eu até anotei isso aqui, né? Então, nós vemos uma coisa muito importante quando eu falo que o valor do culto não está apenas no dia, nem no lugar. O valor do culto está na fidelidade, né? Por quê? Porque Deus, ele não habita em templos, né? Nós precisamos olhar que Deus, ele busca homens e mulheres adoradores que adoram ao Senhor, e adorar não é simplesmente levantar a mão ou cantar, adorar é servir, adorar é se integrar, e além de se integrar, é se entregar ao Senhor, né? Então, Deus, ele quer fidelidade e não religiosidade. Nós vemos isso em Hebreus 10, 22, quando ele diz que ele quer um coração verdadeiro, ele quer certeza de fé, ele quer coração purificado, ele quer corpo lavado pela palavra, né? E a conclusão é que Deus estende para cada um de nós uma total libertação de toda e qualquer prisão da religiosidade por meio do seu Filho Jesus Cristo, para uma vida de liberdade oferecida pelo Senhor Jesus como o único e verdadeiro meio de virada de chave da lei para a graça, não menosprezando a lei, mas mostrando que a graça ela é oferecida por meio do Senhor Jesus Cristo. E quando nós obedecemos o Senhor Jesus, nós aceitamos o seu senhorio, nós aceitamos o seu sacrifício, nós aceitamos a sua entrega, né, para nós vivermos também agora a missão que ele tem para nós. E a missão que o Senhor Jesus tem para nós é que nós sejamos sal e luz para um mundo perdido, sem orientação espiritual, sem fé salvadora em Jesus. Que ele nos abençoe, que ele nos ajude a pensarmos a nossa família, ensinarmos esses valores para a nossa família. Que hoje, para nós, muito mais do que o lugar, é a forma. Que fidelidade nós temos tido para adorar o Senhor. Que entrega nós temos tido e dado para o Senhor. Que possamos pensar nisso seriamente, que possamos ver isso como uma palavra, né, de orientação, uma palavra de Deus para nós. E antes de encerrar, eu queria agradecer por essa oportunidade, né, que os irmãos me deram de poder compartilhar
e orar com vocês, né, nesse momento. Vamos orar agradecendo por esse estudo, pela palavra. Eu não esgotei, eu tinha bastante coisa aqui anotada aqui, mas o tempo a gente tem que respeitar, tá bom? Então, eu queria orar com vocês. Senhor, nós queremos te dar graça pela tua palavra, ela é o poder de Deus, ela é a orientação, ela é a bússola, ela é o martelo, ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, principalmente esse caminho que nós estamos hoje vivendo. Precisamos muito da tua palavra, precisamos nos atermos e atentarmos para o que ela nos ensina, precisamos fazer a releitura dos textos, precisamos deixar a religiosidade de lado. Quantas vezes nós carregamos esse fardo pesado da religiosidade, de coisas que nós aprendemos com pessoas, com irmãos, no tempo passado, e que foi por boa fé, mas que nós precisamos analisarmos esses ensinos à luz da tua palavra, né? Pensarmos que a tua palavra ela é maior do que qualquer homem, do que qualquer mulher que tem a tua palavra nas mãos para ensinar. E que aquilo que não for da tua vontade, aquilo que não estiver em sintonia com o teu querer, que possamos abrir mão, porque melhor é aprendermos com o Senhor através do teu Espírito Santo. Nós queremos te agradecer e pedir que o Senhor preencha essas lacunas que existem quando nós falamos dos textos no nosso coração, na nossa mente, e que possamos procurar colocar em prática. Muito obrigado pela tua igreja em Turiaçu e pelas demais igrejas representadas aqui neste momento, que estão ouvindo, pela tua igreja universalmente falando. Seja com os teus filhos e filhas. Abençoa, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, tão angustiante, que possamos lembrar que a tua presença, ela basta para nós. O Senhor é suficiente e que possamos saber que aqui é um momento de transição. Nós estamos de passagem aqui, nós não somos permanentes. Precisamos a cada dia estar nos preparando para o grande encontro, né, da noiva, né, que é a igreja, com o noivo que é Cristo. Nós oramos agradecido, com louvor, com gratidão em nosso coração, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando também de estudarmos a palavra do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Amém. Obrigado, irmão Eliseu. Deus abençoe a sua vida, a família. E, infelizmente, o tempo realmente acaba sendo curto, né? Mas, com certeza, muito proveito será tirado nessa consideração de hoje à noite, né? Eu vou pedir à irmã Elisângela e Círio para informar a igreja as próximas reuniões, né, que teremos a partir da sexta-feira, né? Sexta-feira, às 19h30, né, com esse mesmo tema, será o irmão Luciano Camargo, lá do Rio Grande do Norte, né, genro do irmão Silvio e da irmã Mília de Laria, vai estar trazendo a palavra para a gente. Domingo pela manhã vai ser o irmão Rafael Macedo e à noite o irmão Josias Santos, lá de Correias. Na terça-feira que vem é a irmã Miriam, de Ituiutaba, não. É lá de Minas também, mas eu confundo as cidades. Também sobre famílias que influenciam a sociedade. Okay. Eu acho que só são esses aí, Carlinhos. Tá certo. Então, irmãos, nós queremos agradecer a presença de todos que estão conosco, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, cada um dos irmãos presentes. E lembrando, vamos continuar orando pelas necessidades nossas individuais e do povo de Deus de um modo geral, né? E principalmente aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas ainda estão muito reticentes quanto a aceitar o Senhor Jesus como Salvador, né? Nós sabemos... Oi? Estão me pedindo aqui para a gente lembrar de orar por Israel. Ah, sim. E também para lembrar também para a gente orar também pelas nossas conexões, né?
porque o nosso trabalho está todo envolvido aí através da internet, né? E a gente precisa de uma boa Conexão mesmo. conexão, né? Com o funcionamento dessa Não é da a internet. habilidade de mexer nos Não, instrumentos, não. não, que esse É. a gente vai aprendendo. É Isso mesmo aí. para que o Senhor possa nos abençoar aí com a conexão. Exatamente. Tá certo. Querem orar agora? Pode ser. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelos momentos passados na tua presença, por mais essa oportunidade de, primeiramente, colocar no teu trono de graça as nossas necessidades. Tu sabes o que vem se passando com as nossas famílias, nossos irmãos, nossas ansiedades, e não temos outro a recorrer a não ser o Senhor, porque o Senhor é conhecedor de todas elas. Por isso, mais uma vez, nós clamamos ao Senhor pelos nossos irmãos que foram alvos hoje das nossas orações. E por aqueles também que, em outras reuniões, também estivemos orando, tendo essa oportunidade, na certeza de que o Senhor é conhecedor de tudo e que o Senhor vai agir ao seu tempo e segundo o seu querer. Por isso, nós confiamos no Senhor, sabendo de que o que o Senhor resolver, determinar, é o correto e estaremos prontamente aceitando aquilo que o Senhor decidir. Agora, Senhor, temos acompanhado notícias sobre aquele problema grave que se instalou ali mais uma vez em Israel, na cidade, naquele país, na sua cidade santa. Sabemos que aqueles problemas ali de cunho religioso, político, enfim, situações que têm sido motivo de preocupação para tantas pessoas. Tanto ódio declarado ali por não querer crer e aceitar que o Senhor Jesus é o Senhor daquela nação. O Senhor Deus é o Senhor daquela nação. Pedimos misericórdia porque todos têm o mesmo berço de raiz, a raiz do mesmo berço com teu servo no passado, Abraão. Mas hoje vemos o ódio estampado ali, de modo que vidas são ceifadas e têm sido ceifadas ao longo dessa história. Pedimos que o coração se acalme, os governantes tomem decisões sábias para que possam ali os teus filhos, aquelas pessoas, continuarem vivendo uma vida um pouco mais de paz, na certeza de que tu tens olhado por cada um deles também. Pedimos também pelas nossas transmissões, que hoje tivemos algumas dificuldades, não suficientes para impedir o seu trabalho, mas cremos que o Senhor também age neste momento, porque o Senhor conhece tudo. O Senhor é onisciente e sabe os pontos nevrálgicos de todas essas situações. Por isso, pedimos que o Senhor continue nos abençoando, para que tenhamos as transmissões normais, para que tenhamos a oportunidade de ouvir a sua santa palavra, os hinos, a leitura, as orações dos teus servos, de modo correto, de modo que sejam audíveis e perceptíveis de entendimento por todos nós. Mais uma vez queremos, Senhor, agradecer pela presença de tantos irmãos conosco nesta noite. Que eles sejam ricamente abençoados e, em especial, o teu servo e a família dele, que estiveram conosco, também estão conosco nesta noite. Mais uma vez oramos, agradecendo por este momento de confraternização também, com a presença do teu servo Eliseu e sua família. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.
Irmãos, podem abrir os seus microfones, fazermos as